Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado especialista em direito previdenciário e estamos nessa caminhada tentando terminar a leitura da IN e com comentários sempre que pertinentes. Vamos continuar da início, nós paramos no último, no artigo 70, nós foi o último que nós lemos. Nós vamos entrar agora com vocês na tela na seção 11, deixa eu pôr para grifar, na seção 11 do empregado doméstico. Então, na seção 11 do empregado doméstico, a gente vai começar desse artigo 71, deixa eu rolar um pouco para baixo para vocês poderem ver. Artigo 71. É considerado segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de empregado doméstico, conforme inciso 2 do caput do artigo 9º do RPS, combinado com o artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015, aquele que presta serviço de forma, então, contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa a pessoa ou família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Tá? Ele vem aqui, rapidinho aqui comigo, então, artigo 71, ele começa, então, falando quem é o segurado empregado doméstico. Ele, primeiro, ele presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial dessas por mais de 2 dias por semana. Por que isso? Porque se for por menos de 2, ele não é o empregado, ele presta o diarista, chamado, né, que a gente fala. Se ele também prestar serviço no âmbito, de forma, embora fosse na residência, mas a residência ela tem uma finalidade lucrativa, ele já não é mais um empregado doméstico, tá bom? Então a gente tem que tomar esses cuidados para a hora de caracterizar. Faz sim diferença entre um e outro, conforme a gente vai ver abaixo. Continuaremos no parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 71 fala que a atividade do empregado doméstico passou a ser considerada como de filiação obrigatória a partir de 8 de abril de 73, em decorrência da publicação do Decreto 71885 de 9 de março de 73, que regulamentou a Lei 5.859, de 11 de dezembro de 1972, devendo ser objeto de comprovação para fins de aplicação do inciso 3 do artigo 103. Então, ele é segurado ou de filiação obrigatória desde 8 de abril de 73. Fique ligado nessas datas para você poder requerer e comprovar, não tem problema nenhum. Parágrafo 2º. A atividade de empregado doméstico referente a período anterior a 8 de abril de 73, data de vigência do decreto 71.885 de 73, em que a filiação à Previdência Social não era obrigatória, deverá ser objeto de comprovação para fins da aplicação do parágrafo 1º do artigo 103. Parágrafo 3º diz que, a partir de 2 de junho de 2015, data da publicação da Lei Complementar número 150 de 2015, a categoria de empregado doméstico foi, em termos gerais, equiparada à de empregado, sendo que, por força do disposto no artigo 35 da referida lei, bem como o contido no parecer número 364 de 2015 do CONJUR MPS CGU AGU de 5 de agosto de 2015, as contribuições do empregado doméstico são de responsabilidade do empregador doméstico e, neste caso, consideradas presumidas. Então, para o INSS, você vai ter, a partir de 2 de junho de 2015, a presunção do recolhimento pelo empregador, tá bom? Do segurado doméstico. Na justiça é um pouco diferente, mas a gente está vendo aqui a IN, né? Como você vai resolver no INSS. Então aqui tá as datas. Artigo 72. Para vinculativo, em 1º de outubro de 2015, o registro e as anotações do empregado doméstico na CTPS em meio fisco não exime o empregador de cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas na Lei Complementar 150 de 2015, que instituiu o Simples Doméstico, que passou a vigorar a partir da implantação do Sistema Eletrônico e Social.
Vamos ao artigo 73. A partir de 24 de março de 97, data da publicação da Orientação Normativa MPAS-SPS número 8 de 21 de março de 97, não é considerado vínculo empregatício o contrato de empregado doméstico entre cônjuge ou companheiro, pais e filhos, observando-se que 1. A partir, então, calma lá, vem comigo aqui na tela, vamos falar um pouquinho aqui. A partir de 24 de março de 97, não é considerado vínculo empregatício o contrato de empregado doméstico entre cônjuges ou companheiro, pais e filhos, observados que. Então, a gente vai observar que, para não ser considerado, então, o contrato, os incisos aqui vão falar. O inciso 1º, o contrato de trabalho doméstico celebrado entre pais e filhos, bem como entre irmãos, não gerou filiação previdenciária entre o período de 11 de julho de 1980 a 11 de março de 92, por força do parecer CGI EB 040/80, circular 601.005.0/282 de 11 de julho de 1980, até a véspera da publicação da Ordem de Serviço INSS DIS número 78 de 9 de março de 92. Entretanto, o período de trabalho, mesmo que anterior a essas datas, será reconhecido, desde que devidamente comprovada e com as respectivas contribuições vertidas em épocas próprias, ou seja, desde que haja contribuições em dia, tá bom? Inciso 2º. No período de 12 de março de 92, vigência da Ordem de Serviço INSS DIS número 078/1992 até 23 de março de 97, véspera da publicação da Orientação Normativa MPAS/SPS número 8 de 1997, admitia-se a relação empregatícia entre pais, filhos e irmãos. Entretanto, o contrato de trabalho doméstico entre pais e filhos, iniciado no referido período e que continuou vigendo após a Orientação Normativa MPAS/SPS número 8 de 97, será convalidado desde que devidamente comprovado o período de trabalho, com as respectivas contribuições vertidas em épocas próprias, não sendo permitido, após o término do contrato, a sua renovação. A gente sempre fala aqui, ó, com respectivas contribuições vertidas em épocas próprias. O que é isso? Desde que haja contribuição em dia, tá bom? Subseção única das providências e da comprovação relativas a vínculos e remuneração do empregado doméstico. Artigo 74. Vamos ver aqui. Artigo 74. Vou colocar aqui certinho para vocês na tela. Observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo de empregado doméstico, com a admissão a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital. 1. Inciso 1º. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constarem pendências ou divergências de dados, o empregado doméstico poderá apresentar os seguintes documentos. Primeiro, a comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. B. Documento expedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência que comprove a relação de emprego e remunerações auferidas. Ou C. Rol de documentos previsto no artigo 19b do RPS. Inciso 2º. Quando o vínculo for extemporâneo, o empregado doméstico poderá apresentar a. Declaração única do empregador e empregado doméstico, sob as penas da lei, que deverá conter informações quanto ao exercício da atividade, indicando os períodos efetivamente trabalhados até o momento da declaração, acompanhado de documentação que serviu de base para comprovar o que está sendo declarado. Ou, então, aqui nesse aqui você vai ver que quando não tiver o foi extemporâneo, você vai pegar uma declaração, tá bom? Sobre as penas da lei, você vai colocar os artigos da lei ali, que mentir para tomar vantagem e tudo mais. B. Rol de documentos previstos no artigo 19b do RPS. Todos eles que estiverem lá, você pode apresentar também aqui para o doméstico extemporâneo. Parágrafo 1º. Os documentos elencados na linha C do inciso 1 e a linha B do inciso 2 devem formar convicção quanto à data de início e fim do período que se pretende comprovar, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados.
Ou seja, mesmo que você apresente, ele vai ter que servir para convicção. Se o funcionário achar que não serve para convicção, ele ainda assim não vai validar, tá bom? Então ele fica aqui, ó. Devem formar convicção. Isso fica a cargo do servidor saber se formou ou não convicção, que é bem aberto. Parágrafo 2º. Ato do diretor de benefícios poderá estabelecer outros documentos para fins de reconhecimento de vínculo e remuneração, na forma definida pelos órgãos competentes. Já deu mais de 10 minutos, nós vamos parar e a partir do próximo a gente continua no artigo 75 em diante. Obrigado mais uma vez a todos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, dizer de onde você está ouvindo, para a gente ter sempre essa conversa e eu saber até onde está chegando essas leituras. Muito obrigado e até o próximo vídeo.